Minnesota Timberwolves 127-120 para cima do Golden State Warriors. Um jogo maluco, bem emocionante, em que teve várias trocas de placar, trocas de liderança, mas que acaba com uma vitória do Minnesota. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos começar olhando primeiro para o lado do Warriors, porque era o mandante, e teve o retorno do Stephen Curry, e que para variar foi o principal jogador do Warriors. Curry fez 39 pontos, cara. 39 pontos, sendo 6 bolas triplas. O Curry é espetacular, é um dos maiores jogadores da história da NBA, dos que eu vi. Eu comecei a acompanhar a NBA basicamente de 2022 para cá. Sempre foi o jogador que mais me encantou. Nada de LeBron, nada de qualquer outro jogador, sempre foi o Curry. E mais recentemente o Doncic, já que o Curry a idade pesa em determinados momentos. Mas o Curry é um absurdo, cara. O maior arremessador de três da história. Cada jogo que ele joga, ele deixa isso mais claro. Mesmo indo para a reta final de carreira, 39 pontos para ele, ainda sendo fundamental para esse time do Warriors. Uma coisa que eu achei interessante é que mesmo tendo o retorno do Curry, o Pat Spencer não saiu do time. Começaram jogando juntos. E isso eu acho que no médio e longo prazo não, porque no longo prazo o Curry vai aposentar. Mas nesse médio, curto prazo, eu acho que é o melhor para o Warriors. Porque eu já preparo o Pat Spencer também para ele ser esse substituto natural do Curry e os dois jogando juntos. O Pat Spencer pode ter essa função mais de armador mesmo. E o Stephen Curry ser um cara muito mais focado justamente nos arremessos do que propriamente nas assistências. Coisa que ele também é importantíssimo nesse time. Então deu para distribuir esse protagonismo na criação das jogadas. Fora o Jimmy Butler, que também tem isso. Então tendo Pat Spencer, Jimmy Butler e Curry, é um time que tem os caras para distribuírem o jogo, né? Enfim, o Curry fez 39 pontos, depois dele foi o Quentin Post com 16, mas ele só pegou 6 rebotes. E aqui para mim é a grande diferença que resultou nessa vitória do Minnesota. E daqui a pouco eu vou falar do lado do Minnesota, mas o Minnesota venceu sem o Anthony Edwards, cara, que é o seu principal nome. E o grande ponto de desnível no jogo, na minha visão, foi esse confronto direto entre o Rudy Gobert e o Quentin Post. A diferença de pivôs é muito grande, cara. Do lado do Warriors é Quentin Post e Trayce Jackson Davis, dois caras que, com todo o respeito, para um time competitivo eles não são o suficiente. O Post no máximo seria um bom reserva para um Warriors competitivo, que brigasse por título. Titular mostra um pouquinho dessa carência na posição para o Warriors, carência de pivôs. E do lado do Minnesota, o Gobert nem é um cara que é brilhante tecnicamente, mas eu perdi as contas de tantas enterradas que ele deu no garrafão do Warriors, principalmente na reta final, deu umas duas, três assim com extrema facilidade. O Warriors precisa urgentemente de um pivô, cara. E daqui a pouco, quando eu abrir a janela, eu tinha que fazer o máximo de esforço possível para tentar trazer ou o Sabonis, que tá machucado, tudo bem, mas tá em baixa, em Sacramento. O Sacramento, no geral, faz uma temporada horrível. E no papel nem é um time ruim, cara. Westbrook, DeRozan, Sabonis, Zach LaVine, Malik Monk, Schroeder. Porra, são grandes nomes. Só que não vingou, né? E o Sabonis nem tá jogando. Ou o Bosco Yannis também, que também já tá de saco cheio do Milwaukee Bucks. Né? Que é um time que não consegue ser competitivo também. Se vem o Yannis pro Warriors, cara, tendo o Yannis e Curry juntos, seria uma das coisas mais bonitas que o basquete já teve na história. Seria lindo de se ver Yannis e Curry juntos. Fora o Jimmy Butler, né? Mas enfim, eu acho que para trazer o Yannis teria que colocar um Jimmy Butler da vida na negociação. Mas eu, se fosse o Warriors, faria um esforço tremendo para conseguir trazer um pivô de alto nível. Porque não dá para brigar por título com Quentin Post e Trayce Jackson Davis. No máximo, com o Draymond Green retornando, que ele também não jogou, tentar forçar ele sendo o pivô do Warriors. Porque com Post e Trayce Jackson Davis, esse time não vai longe nunca. E a questão é que o Post ele tem uma bola tripla boa, então ele matou 4 bolas triplas. Só que no que precisa de um pivô, ele não consegue render o suficiente, porque não tem essa imposição física. Né? Mas um pivô matar 4 bolas triplas é incrível. Porém, na função fundamental dele, não consegue se impor. O Jimmy Butler fez apenas 15 pontos, ele que pegou 8 rebotes, né? Não tendo um pivô foi o Jimmy Butler. Só que aí quando o Gobert estava no garrafão já era. Ele limpava o aro toda hora e o Minnesota foi sobressaindo nessa questão. O Pat Spencer fez 12 pontinhos e o Buddy Hield 6 pontinhos. Do banco, vale destacar o Moses Moody com 11 pontos, o D'Anthony Melton com 9 pontos e o Trayce Jackson Davis com 8 pontos e 7 rebotes, que nem eu falei.
É o Post e o Trace Jackson Davis. Mas chegou principalmente na reta final da partida uma imposição absurda do Gobert. Então, do lado do Warriors, grande destaque mesmo é só o Curry. O resto tudo, ninguém chegou em 20 pontos. Nem o Jimmy Butler. Enfim. Do lado do Minnesota, agora, o principal pontuador foi o Julius Randle. 27 pontos, além de 9 rebotes e 6 assistências, comandou esse time do Minnesota. Sem o Anthony Edwards, ele é o principal nome desse time. Depois dele, Rudy Gobert. 24 pontos, além de 14 rebotes. E uma enterrada atrás da outra. Ele deve ter dado umas 4, 5 enterradas no jogo, cara. E só nos minutos finais fomos 2, 3. Então, o Gobert conseguiu se impor demais perante o Post e o Trace Jackson Davis. O McDaniels, 17 pontinhos. DiVincenzo, 21 pontos, uma pontuação muito boa. E uma parte considerável dessa pontuação foi nos minutos finais. Então ele foi fundamental, foi clutch. Foi clutch, o DiVincenzo, nos minutos finais, fazendo valer essa lei do ex, né? Ele era do Warriors um tempinho atrás. Enfim, o DiVincenzo foi fundamental nesses minutos finais. E o Boris Highland jogou pouquinho, 4 minutos e fez 3 pontos. Destaques do banco é o Naz Reid, 18 pontos, além de 7 assistências. O Naz Reid fez um grande jogo. Eu acho que eu já comentei recentemente aqui no canal. Eu acho muito interessante a forma que se cria o arremesso do Naz Reid. Se fosse falar como se fosse um videogame, ele carrega o arremesso dele muito rápido. Então ele pega a bola, ele já puxa e arremessa assim. É bonito de se ver a forma como o Naz Reid arremessa. É difícil de se marcar, porque se você chega um segundinho atrasado, ele já arremessou. Ele arremessa muito rápido no geral e tem uma precisão muito boa. Então ó, ele fez 18 pontos, matando 3 bolas triplas, por exemplo. Né? Então o Naz Reid fez um grande jogo. Ele é um excelente bancário. É sempre o bancário principal desse time do Minnesota. E o Shannon, Terrence Shannon, fez 9 pontinhos também, dá para se destacar. Mas é o Naz Reid o grande destaque, sem dúvidas. Com isso, vitória do Minnesota em um jogo elétrico. O Warriors poderia ter vencido, o Minnesota poderia ter vencido. Vários momentos o Warriors conseguiu abrir uma margem bacana, aí depois o Minnesota abriu uma margem bacana. Então, só no último quarto, chegou até um momento que estava 96-91 para o Warriors e passou a ser 108-96 pro Minnesota, cara. Porque o Warriors ficou parado nessa pontuação. E aí depois o Warriors conseguiu uma arrancada, conseguiu abrir 4 ou 5 pontos em relação ao Minnesota faltando 2 minutos. E aí o Warriors parou de pontuar de novo e o Minnesota foi fazendo uma pontuação atrás da outra a ponto de abrir 7 pontos de margem no placar final. Então, acho que o grande ponto pro Warriors é a parte defensiva, cara. Precisa urgentemente de um pivô. Não dá pra brigar por título com Kenton Post e Trace Jackson Davis. São caras jovens, o Post principalmente tem uma bola tripla muito boa para um pivô, só que a função fundamental de um pivô não é a bola tripla. Então, é o Warriors fazer um esforço para trazer um pivô de alto nível. Seja o Giannis, seja o Sabonis, até o Vucevic no Chicago Bulls. Qualquer pivô de imposição assim seria fundamental no Warriors, porque não dá para sobreviver com Kent Post e Trace Jackson Davis. Nisso que o Minnesota conseguiu mais se sobressair dentro da partida, nisso que o Gobert conseguiu fazer uma baita atuação. Com isso, vitória do Minnesota Timberwolves. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!